Boa tarde, bem-vindo ao Jardim do Éden, bem-vindo à nossa casa, fique à vontade. Você é carinhosamente acolhido em meu coração. Eu estou estudando a série A Principal Causa do Divórcio. Estive vendo com vocês sobre a questão do desajuste sexual, o desequilíbrio financeiro, a dificuldade na comunicação, que são três terríveis, que inclusive os estudiosos dizem que são os principais que abordam, que atropelam o casamento e proporcionam um índice muito grande de divórcio. Hoje nós vamos ver a principal causa do divórcio. Agora, para entender sobre a principal causa do divórcio, é bom dizer o seguinte: se você não assistiu os vídeos anteriores, no final desse vídeo, na descrição, eu vou colocar o link dos 3 anteriores. Assista os 3 anteriores, vai lhe dar uma visão muito grande sobre o conteúdo. E hoje, fique até o fim, porque você vai pegar toda a linha de pensamento. Mas eu não tenho problema. Olha, você pensa que não tem problema. Fique até o fim para você ver. E outra, se você não tem problema realmente, que bom, meus parabéns. Que Deus seja louvado. E, quem sabe, você vai ajudar alguém com o conhecimento que você vai adquirir ou em compartilhar esse material. Agora, verifique. Para entender sobre a questão da principal causa do divórcio, é bom entender, primeiro, quem foi que inventou o divórcio. Mas é bom entender primeiro quem foi que inventou o casamento. Esse é o passo principal. Verifique o seguinte: já que a questão é a principal causa do divórcio, vamos ver como que foi a origem do casamento. No livro de Gênesis, capítulo 2, no verso 18, nós lemos as seguintes palavras. Aqui diz o seguinte: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea a ele. Então, que interessante. Primeiro passo que nós temos que considerar: Deus criou o casamento. Deus viu que não era bom o homem estar só, por isso que ele tomou as providências necessárias. Agora, verifique que nós temos ainda, na sequência dos acontecimentos, um outro texto das Escrituras Sagradas. Agora também no capítulo 2, no verso 24, onde estão as seguintes palavras: portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Então, verifique, quando se casam, passa a ser uma só carne. Então, se são um só, não tem como separar, não pode separar. Se você tiver um braço e resolver tirar o braço, você pode tirar, mas só que tem uma coisa: primeiro passo que você vai sentir, ele vai apodrecer, ele vai estragar, ele vai ser inutilizado, e você vai ficar deficiente, faltando. Então esse é o primeiro ponto, só para ter uma noçãozinha. Agora, verifique que nós temos ainda um verso a seguir, Mateus capítulo 19, verso 6, onde nos diz o seguinte: assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separa o homem. Então, esse é o ponto importante. O que Deus ajuntou, não separa o homem. Agora, pense comigo o seguinte: diante desse quadro doloroso, desse mundo que nós vivemos, Deus fez o homem fez o casamento com um propósito de harmonia, de felicidade, de alegria. No entanto, com a entrada do pecado, houve um transtorno desagradável. Pense que, diante dessa situação, como nós vivemos nos dias atuais, são pessoas diferentes em todos os sentidos. O sexo diferente, se você for observar a personalidade diferente, os hábitos diferentes, os gostos diferentes, a formação, a cultura, a economia, tudo diferente. Diante desse quadro, como que fica? Não é difícil para harmonizar? No entanto, o Deus que criou esse casal, mesmo que com a entrada do pecado passou a ter tantas divergências, ele consegue reverter este quadro se houver disposição da parte das pessoas. Então, vamos dar uma olhadinha o que nós encontramos na sequência destes acontecimentos. Isso é muito importante. Agora, pense comigo o seguinte: os problemas existem, que nós queremos é a solução. Em síntese, em vista desse quadro, já que Deus criou o casamento com o propósito de ser feliz e unidos nessa terra, então a separação é a falta de Deus. O divórcio é a falta de Deus. É incrível, é doloroso, pode ser dura essa verdade, mas não deixa de ser verdade pelo fato de ser duro. Agora pense comigo o seguinte: nós temos aqui
para ajudar aos que querem, e são muitos que precisam. Eu tenho 5 passos que irão ajudar a restaurar ou a fortalecer os laços matrimoniais. Pensa nisso aqui com muito carinho e leva a sério que o beneficiado vai ser você. Primeiro, reconheça que o seu casamento tem problema. Esse é o primeiro ponto importante, reconhecer que tem problema. Diante desse quadro, dá para se entender que, se você reconhecer, você vai tomar uma iniciativa boa. Olha o conselho que nós temos nas Escrituras Sagradas. Está no Apocalipse capítulo 3, verso 17. Um verso parece um tanto diferente, um tanto estranho para a gente usar em uma situação dessa, mas que tem uma lição preciosa. Diz assim: como dizes, porque rico estou e enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que é um miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. Que situação dolorosa, que quadro. O que a gente tem observado que muitas pessoas estão vivendo amargurados, estão vivendo triste. E quando alguém pergunta, tá, tô bom, mas fala tô bom assim com a cara assim meio fechada, uma cara meio triste, um semblante, um rosto meio desagradável, que na verdade dentro do coração não está esse bom que ele está falando não. Esse bom é para dar uma satisfação à sociedade, para amenizar a pressão. Agora, verifique que muitas pessoas estão vivendo amarguradas. Só não se separam por questão de conveniência. Bom, eu não posso deixar, que senão vai dar uma margem dolorosa para a sociedade, vai entristecer os meus familiares, vai causar um escândalo para a igreja, e aí vai uma série de fatores desagradáveis. Quando, na verdade, estão vivendo na mesma casa, mas estão separados dentro de casa. E esse é o quadro mais doloroso, é a solidão a 2 dentro da mesma casa. É triste, é doloroso alguém chegar e falar assim, olha, tem mais de ano que nós estamos separados dentro de casa. Só conversa praticamente o básico, o essencial, o que é indispensável mesmo. O resto não existe. Só para você ter uma noção. E como esse caso, existem muitos outros casos por aí. E talvez você esteja em uma situação idêntica a essa. Diante desse quadro, eu devo dizer o seguinte. O que nós podemos dizer para você? Muito simples. Reconheça que você tem problema no casamento e se coloque agora diante de Deus. Abra o seu coração para Deus. Então, esse é o ponto fundamental. Reconhecer que tem problema. O paciente, o enfermo que não reconhece que está doente, vai agravar a situação até morrer. Não vai procurar médico, vai morrer. Assim é a situação do matrimônio. Então, o primeiro passo, reconhecer. O segundo passo que eu tenho, que é muito importante, é você fazer o seguinte, muito importante mesmo, resolva o problema com Deus. Abra o coração e diz a Deus como que você se encontra. Diga a dor que você está passando, a tristeza que está passando, a desarmonia que está passando, o desconforto que você vive. Até a vontade de separar, mas que está sofrendo e não separa. E ainda bem que não separou até agora. Verifica o seguinte, diante desse quadro eu tenho aqui um salmo que eu gostaria de deixar com você. É o Salmo 127, verso 1. Ele diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, muito importante levar em consideração, sozinho você está simplesmente perdido, como muitos outros estão perdidos. Mas tem uma alternativa muito boa, muito forte, muito grande, que é a solução do problema. Se coloque nas mãos de Deus, abra o seu coração, ore, chore, insista, resista, não desista. Leva a sério, clama mesmo. Pede socorro mesmo, pede a transformação da sua vida, pede de Deus a solução do problema. Ore, até você encontrar a paz e o conforto de que você necessita, a sabedoria, a paciência, a maturidade. Agora, depois de você ter se colocado nas mãos de Deus, então o primeiro passo é reconhecer o problema. O segundo passo é você fazer um acerto com Deus.
verifica o seguinte, e eu tenho aqui um texto das Escrituras Sagradas, que está em Romanos, onde nos diz o seguinte, Romanos capítulo 5, verso 1, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Diante desse quadro, é muito bom pensar no seguinte, essa é a situação. Enquanto você está amargurado, enquanto você está quebrado, enquanto você está desestruturado, não tem situação, não resolve o problema. Agora você busca mesmo. E consegue de Deus a sabedoria, a maturidade, o equilíbrio, a paz que você precisa. A paz com Deus e a paz com você mesmo. Diante dessa cena, agora você vai ter condições de ter paz com as outras pessoas, inclusive com seu cônjuge. Então, esse ponto é fundamental. Então, não pode esquecer disso aqui. É necessário isso aqui. Isso é indispensável. Agora, pense, depois temos mais um passo a dar. Agora, o terceiro passo. Tome a iniciativa. Tome a iniciativa. Não espere pelo outro. O outro não vai tomar iniciativa nunca. Ele não está preocupado. Ele está vivendo, está sofrendo, mas está acomodado com o sofrimento. Mas você estava vivendo, sofrendo e sentiu a necessidade de recuperar. E vai conseguir. No entanto, tome a iniciativa. Só que tem uma coisa. Só pode tomar a iniciativa depois que você deu os 2 passos anteriores. Que primeiro é reconhecer o problema. Inclusive, não é atribuir o problema para o outro. É reconhecer que nós somos uma carne só e que o problema do outro é o meu problema. Então, esse passo é importante. Não esqueça disso. Então, pense o seguinte, Senhor, ela tem que melhorar nisso. Senhor, quem tem que melhorar sou eu tenho que melhorar. Se eu melhorar, as outras coisas vão melhorar automaticamente. Ela vai ver a melhora na minha vida e vai melhorar também. Você vai perceber isso aí. Esse passo é fundamental e é muito importante. Você não pode esquecer. Então, primeiro, reconheceu o problema, se reconciliou com Deus, agora está usufruindo da paz com Deus, com você mesmo e com seu semelhante. Agora com maturidade, com equilíbrio, com moderação, com sabedoria, com o Espírito do Senhor. Nada de agressão, nada com voz alterada, nada com submissão, nada com súplica, nada de súplica. Então agora você vai conversar dentro desse nível para resolver o problema. Abrir o coração com sabedoria e as coisas então irão mudar. Só para você ter uma noção, esse ponto é precioso e não pode ser esquecido. Em Efésios capítulo 4, verso 26, ele diz assim, olha como está falando aqui, irai-vos, mas não pequei, não ponha o sol sobre a vossa ira. Então, o que tem acontecido é exatamente o contrário. É que surge um problema e a gente não resolve o problema no mesmo dia. Não resolve o problema antes do sol se esconder. E no outro dia, agora surge outro problema. Agora não é mais um, são 2 problemas. E assim vai acumulando, vai agrupando e no fim está um montoeiro de coisa que não tem como resolver mais. Por isso, tem que pegar a cada dia. Não deixe o sol se pôr sem resolver o problema. Então, isso aí é muito importante. Não pode dormir juntos sem estar em paz, sem estar alegre, sem estar feliz, sem estar reconciliados. Não esqueça que depois da tempestade vem a bonança. E gostoso, passou aquele clima triste, agora dá um abraço, dá um beijo, ora juntos. Agradece a Deus e peça força para prosseguir nessa caminhada. Isso é muito importante. Então, não esqueça de resolver o problema no dia a dia. Agora surge a questão, e se porventura acontecer da pessoa falar assim, não, agora eu não quero mais, eu já me cansei de você. Eu já perdoei demais, eu já suportei demais, eu já tentei demais e não dá certo, e não dá certo, e não dá certo. Agora eu quero viver sozinho, agora eu quero um tempo pelo menos, depois a gente resolve isso. Se a pessoa insiste em não querer, qual deve ser o procedimento? Agora é a hora.
é séria a situação. Pastor, eu gosto tanto dela e ela não está me aceitando, não quer, eu não consigo viver sem ela, eu não tem como. Senhor, pastor, o que que eu faço? Ah, sim, olha, é duro o quadro, mas se porventura, olha, não esqueça, o casamento é feito a duas pessoas. E se um não quer, não tem como, não tem casamento. Então esse é o ponto importante. Mas não esqueça de uma coisa, existe um passo que você tem que lembrar, tá certo? Vamos levar em consideração o seguinte, você tem que recordar isso aqui. O que foi no passado, porque uma pessoa não vai dizer que ama a outra se a pessoa é ranzina, se a pessoa não tem personalidade, se a pessoa é indiferente, se a pessoa é fria, se a pessoa, entendeu, não tem um nível, entendeu? Não tem zelo, não tem carinho, não tem afeto, não tem bons tratos. Ninguém vai dizer que ama. E se essa pessoa no passado disse que te amava, então ela encontrou em você alguma coisa de especial para dizer eu te amo. Então recorda o que você tinha de especial, o que você fazia de especial que levava a dizer que te amava. Por certo, o que deve ter acontecido no decorrer do tempo, os problemas foram surgindo e não foram resolvidos. E foram se desgastando. E você foi deixando de levar a sério a questão da sua postura, a sua personalidade, a sua maneira de ser, a sua maneira de tratar, a maneira de se apresentar, então, o físico e o tudo mais. E se você foi se desgastando nesse sentido, foi perdendo apreciação. Então, qual seria uma alternativa? Descobrir. Agora, recorda, o que fazia essa pessoa gostar de você? Em que ele se encantou? Como que você era? Como que você falava? Como que você tratava? Como você agia? Como você se portava? Para ela gostar de você. Então, o que tem que fazer? Vamos tentar reconquistar a situação. Vamos voltar aos hábitos. Vamos voltar à situação. Vamos montar agora de novo, vamos reviver aquele passado. E você, mas olha, eu estou tão desgastado que eu não consigo mais ser aquela pessoa de 20 anos atrás. Olha, se você não consegue mais ser aquela pessoa de 20 anos atrás, então estes meus conselhos perdem o sentido para você. Mas, no entanto, eu ainda devo dizer uma coisa, ainda tem uma solução. Ore, 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 ore. Ore, ore, ore. Continue orando. Deus do impossível. Deus do impossível é a solução dos problemas. Nesse quadro, não desista, insista, resista, persista. Você vai encontrar a solução do problema. Verifique o seguinte, entenda uma coisa, é importante você montar, reestruturar a sua postura e tentar agora carinhosa e calmamente, em oração, reconquistar a simpatia, vivendo a experiência do passado. Esse ponto é muito importante. Verifique. Agora, pense também no seguinte, Amós capítulo 3, verso 3, nos diz o seguinte, poderão porventura andar dois juntos se não estiverem de acordo? Não, nunca, não vão andar juntos. Então, há necessidade de se harmonizar. A necessidade de diálogo, a necessidade de conversa com maturidade, sem essa humilhação, esse chora-chora, esse lamenta-lamenta, esse pedido de misericórdia, mas com equilíbrio, com maturidade, com amor e com respeito. E se porventura ainda insistir em não querer, então peça a Deus força e sabedoria para suportar essa mudança. E entenda que esse fato de você não estar convivendo mais com ele ou com ela, com seu cônjuge, não quer dizer que você perdeu o seu valor, que você perdeu a sua postura. Você deve viver uma vida de respeito, uma vida de honra, uma vida de submissão à vontade de Deus, com ou sem a pessoa. No entanto, não esqueça de uma coisa, esse ponto aqui, restaure as suas velhas lembranças. Restaure o seu velho estilo de vida. Aquele estilo de vida que conquistou e que vai reconquistar. Eu costumo dizer que
O verdadeiro conquistador não é aquele que conquista uma outra pessoa a cada dia, mas o que conquista a mesma pessoa todos os dias. Então, esse ponto é muito importante. Diante desse quadro, não esqueça que em 1 Coríntios capítulo 13, verso 4, nos diz assim: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Está notando? Então, na base da humildade, na base da simplicidade, na base da simpatia, na base do carinho, a gente consegue reconstruir. Agora, esse amor, essa paciência, essa simpatia, essa simplicidade não é submissão de ficar chorando, não. Você tem que ter a sua... Se você estiver chorando, lamentando, você não está conquistando o amor de novo. Você está submetendo. Isso não é certo, isso não é justo. Assim você não reconquista ninguém. Você tem que ganhar o coração para ele sentir o prazer, para ela sentir o prazer de estar com você. Independente de lágrimas. Esse é o ponto importante. Pensa, leva a sério esses 5 passos. Então, primeiro, reconheça que tem problemas. Segundo, reconcilie com Deus, coloque a sua vida em harmonia com Deus. Peça ajuda e sabedoria a Ele. Terceiro, tome a iniciativa. Tá certo? E quarto, converse, abra o coração com maturidade, com equilíbrio, sem lamentação, sem choro, sem exaltação. Na boa, na sabedoria. E o quinto, reconhece os pontos positivos que você tinha, que ganhou a simpatia dele ou dela, para que você, vivendo esses pontos novamente, possa reconquistar. Esse é o ponto importante. É bom demais. Tenta viver essa experiência que vai ser para o seu bem, para a sua alegria e para a glória de Deus. Deus quer um casal feliz. Deus quer um casal na paz. Deus quer um casal que viva bem nessa terra, se preparando para a eternidade. Eu quero continuar vivendo essa experiência nessa terra, tratando a minha amada com carinho, com afeto, com respeito, para ela sentir alegria de estar comigo, para ela sentir segurança de estar comigo, para ela sentir o prazer de estar comigo. E você experimenta essa experiência também. Peça a Deus, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar força, Ele vai te dar determinação, Ele vai te dar o necessário para você reconstruir a sua imagem e reconquistar o coração. E se você vive já na paz, para manter a sua maturidade espiritual e a sua maturidade familiar, sendo um exemplo para a sociedade, sendo uma força para a família e sendo uma alegria para os demais. Que Deus te abençoe e até a próxima semana.